cristologia. Começamos com o pecado, passamos pela doutrina da graça, agora aquele que é a própria graça manifestada, é Cristo, né? Então, de que fala a cristologia? Fala de Cristo, né? Mas de que fala de Cristo? Fala da pessoa de Cristo, fala da sua obra e da aplicação dessa obra naqueles que são seu povo. Infelizmente, ou felizmente, por outro lado, algumas pessoas às vezes acham um pouco de injustiça, acham um pouco assim, ficam um pouco inconformados quando sabem ou tomam conhecimento de que essa obra de Cristo não é universal. Ela é sim com poder universal, mas com eficácia para um povo exclusivo. Então a gente tem que saber distinguir muito bem isso. Eu queria fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo de número 1, verso de número 26 ao versículo de número 31, que fala sobre a vocação dos santos e tem uma divisão que fala valores de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo de número também 1, dos versos 26 ao verso de número 31. Enquanto vocês procuram, lerei o verso 18 que diz assim: certamente, não é mais ou menos, não é eu acho, não é talvez, se, não. Ele diz aqui certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Certamente, é loucura para os que se perdem. Não há lógica, não há uma plausibilidade nesse crer, dessa obra, dessa cruz, dessa mensagem do Evangelho. Aí ele segue dizendo assim: mas para nós que somos salvos, veja bem, minha irmã Sônia está aqui, graças a Deus a gente cada dia vem, pela misericórdia de Deus, convivendo nessa caminhada cristã, e a gente vê esclarecimentos da parte de Deus, tanto na vida dela, na minha, da irmã Patrícia, e assim vai. E esse evangelho aqui foi o mesmo evangelho que trouxe lucidez à vida de Paulo, e que trouxe a vida de todos os homens que às vezes a gente olha na Escritura e tem uma admiração, e não tem nada de errado você admirar uma pessoa, não. Porém, toda a glória damos a Deus. E o texto no verso 18 diz assim: mas para nós que somos salvos é dinamite, do grego, traduzindo para nós, poder de Deus. Poder para salvar, libertar, curar, resgatar, esclarecer, né? Do verso de número 26, vocês acompanham na Bíblia, diz o seguinte: irmãos, Paulo não está escrevendo aqui uma carta geral, Paulo não está escrevendo aqui para o mundo, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para crentes. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, ou melhor dizendo, as que se acham, as que acham que sabem, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é o que eu possuo, nem a família que eu faço parte, nem o cargo que eu ocupo, não. Aí o verso 30 e 31 diz: mas vós sois dele. Ele escreve à igreja, ele traz um consolo, ele traz um bálsamo, ele traz uma palavra de confiança no seu coração. Aí ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nada em mim, não a nós, Senhor, mas a Ti rendemos glória. João Batista
de modo muito sábio, olhe, nascido de ventre de mulher, não nasceu um como ele. Primo do nosso Senhor Jesus Cristo, contemporâneo do mesmo, o último dos profetas que prediziam a vinda do Messias. E as duas frases mais notórias de João Batista foram: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a outra foi: importa que ele cresça e que eu diminua. Olhe bem, se nascido de ventre de mulher, ninguém foi como João Batista, e João Batista disse isso. O que nós devemos dizer? Agora a pergunta é: quais motivações trouxe tamanha certeza ao coração de João Batista? Quem foi que colocou o apóstolo Paulo a falar tais palavras? Nós sabemos, claro. O Senhor foi o agente inspirador e primário daquilo que era necessário chegar até a mim e até você. Isso aqui, hoje, inclusive, teve um debate no grupo pastoral sobre um tema muito atual, e um citou a tal frase: nobre pastor, o medo que faz de posição X ser adotada é reverberar um legalismo. Eu digo: pois então tem um trem em cima de duas linhas, porque tão mal quanto ele é o liberalismo. O equilíbrio que a Bíblia traz para a vida cristã não é um equilíbrio à vontade da liderança e à vontade da igreja. Não é assim. É a vontade de Deus. Esse ditadozinho frajuto que a voz do povo é a voz de Deus, vocês sabem que não é. Senão, Jesus estava solto e Barrabás estava preso. Mas o grito do povo foi: soltem Barrabás. Devemos tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é a palavra de Deus, digna de toda a aceitação, inerrante, infalível. Isso aqui é infalível, mas é um documento formulado por pessoas que ao longo da história Deus levantou para preservar o que nós conhecemos como sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina que reverbera a glória devida a Deus nos seus filhos, na sua igreja. Aí hoje me foi feita uma pergunta por um presbítero sobre essa questão: se os textos ou as decisões do conselho são inspiradas. Eu disse: você as desobedece? Aí ele não respondeu, né? Porque se responde, eu digo: como oficial, o senhor não poderia se colocar dessa forma, porque o senhor subscreve tais documentos. E naquele livrinho da capa azul diz assim, que esse conselho que foi decidido pela igreja, escolhido pela igreja, ele tem poder deliberativo de decidir. E ele, claro, jamais deve decidir segundo a própria vontade, o seu próprio eu, mas sempre deve decidir com o coração pautado no temor a Deus, naquilo que é o melhor para a igreja, não no que eu quero. Eu não faço o que eu quero aqui. Está aqui, Diego que sabe. Não. Ter um coração totalmente disposto para ouvir uma sugestão dele, e se for a melhor, eu abraço sem questão nenhuma. Nós somos um conselho. Não tem mais nem menos ali. Ali são um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Qual foi a lição, a devocional da última reunião? A unidade da igreja. Carta de Paulo aos Coríntios. Não diga ao olho, à boca, que ela não é útil, nem ao ouvido. Não foi isso, meu filho? Palavra maravilhosa. Concluindo sobre a graça, dentro do documento que faz parte da confessionalidade da nossa igreja, assim como o breve catecismo e o catecismo maior, nosso próximo caminhar será sobre a cristologia, uma doutrina extremamente importante. E há uma dificuldade muito grande dentro da igreja, quando se trata daquela doutrina chamada união hipostática, que está dentro da cristologia, né? Sobre a natureza humana e a natureza divina de Cristo.
quem morreu na cruz. Né? Não queira separar, porque foi o Deus homem que morreu lá. E quem ressuscitou também foi Ele. Seria como se você quisesse separar as coisas. Eu me lembro do doutor Heber Campos Júnior, lá no Mackenzie, sendo entrevistado pelo reitor Solano Portela. E aí a pergunta que foi feita, ele era apenas o mediador, disse assim: Deus, Ele é o meu Senhor ou Ele é o meu provedor? Isso define seguidor de discípulo. Seguidor de discípulo. Alguns buscam apenas um favor, outros reconhecem esse favor. O que Ele tem que fazer por você? Por mim, eu digo logo agora, nada mais do que já foi feito. O que Ele faz, meu pastor, o reverendo Marcelino, qual tenho um grande respeito também e admiração, ele chama de pérolas da nossa jornada, do ministério, da vida cristã. Deus, Ele nos presenteia com coisas que a gente desfruta, mas o bem maior é a salvação. E Ele lhe deu isso de uma vez por todas. Não pode haver em sua mente nenhum tipo de cogitação de dúvida. Irmã, a gente até teve uma conversa sobre a pessoa que a senhora falava, né? Que dormia salva e acordava condenada. Meu querido, parafraseando, a caneta que Deus escreveu o nome dos eleitos no livro da vida não pode ser apagado por nenhuma borracha. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não cumprirá Ele o que prometeu? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós não éramos nem aquele, lembra lá nos laboratórios? Aí bota lá aquele material, aí fica aqueles cobrinha correndo. Nós não era nem aquilo ainda. A Bíblia usa um termo chamado de figura informe. E Ele lhe escolheu lá. Sendo o quê? Diego leu, ainda pecador. O ainda pecador está dizendo assim, sem nenhuma qualificação pessoal para ser agraciado. Mas essa graça, que é o produto do nosso estudo, chegou até você. Eu todo dia choro, meu irmão. Eu nunca... Em viagem missionária disseram assim, por que o senhor está chorando? Eu falei, dirija. Porque o senhor é novo na fé. Dia 22 desse mês eu completo 15 anos. É pouco, mas eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo sensível à voz de Deus, ao agir de Deus, sabe, aos modos operantes de Deus no meio da igreja. Capítulo de número 28, de um dos documentos da Igreja Presbiteriana, está aqui, é a Confissão de Fé de Westminster. Olha, esse documento aqui ele não foi formulado pelos pastores da Igreja Presbiteriana, mas foi por eles adotado. Por quê, pastor? Por entender a preciosa e íntegra composição do mesmo. Você não tem que se agarrar a uma coisa simplesmente porque achou bonita. Eu me lembro de meu pai, meu Deus, como é que eu esqueço de meu pai e de minha mãe? Todo dia eu tenho que lembrar deles. Eu jovem, cabeça de jirico, achando que era o Brad Pitt de Juazeiro. Uma gata saía para a direita, a outra vinha pela esquerda. Aí pai ficava só assim, ó. Minha cara. Se essas coleguinhas suas um dia se apregar aqui na porta de casa, tu vai ver. Meu filho, se você for ficar com uma mulher por ela ser bonita de aparência, tu vai ficar com um a cada esquina. Meu pai me disse isso. Minha mãe foi a única namorada do meu pai. E ele, o único de minha mãe. Então assim, havia, mesmo nas falhabilidades de ambos, havia uma integridade naquela relação. Nós tivemos um casamento duplo aqui. E eu tenho conversado com o casal, com os casais,
buscando falar isso, como é que vai ser mais ou menos esse começo. Não é fácil, aqui a maioria que todos são casados sabem muito bem disso. Capítulo de número 18 da Confissão de Fé de Westminster fala sobre duas coisas, fala sobre da certeza da graça, não é uma dúvida, é uma certeza desse favor ter chegado até você. Irmã Lívia, como foi seu dia hoje? Um pouco cansado, um pouco puxado, tenho certeza. Diego, hoje não, mas na semana passada estava pescando ali. Para alguns isso pode ser razão de zombaria, eu tenho uma forma diferente de ver. Eu tenho um caminhar a segunda milha, um romper os próprios limites, dizer assim, homem, nem que eu chegue lá caindo, mas eu vou. Enquanto, na verdade, qualquer desculpa para alguns que não têm o devido compromisso é suficiente. Então, eu tenho uma forma diferente de ver as coisas. Eu faço que nem, vejo como talho de macaxeira, eu olho por dentro, não é por fora não. Por fora a gente só vê a casca, né? Então, o capítulo 18 fala da certeza da graça, e essa graça nos conduz à salvação. Como é que fala o nome? O certificado. Por sinal, Lívia, eu queria até ver o certificado para os nossos 2 batizantes de domingo. Não é, minha filha? Bem corrido esses dias. Então, assim, essa graça é o certificado. Quem já assistiu ou já leu o livro sobre o peregrino, vai ver que algumas pessoas chegam lá com um certificado marromeno, não passa. Só o autêntico certificado é aceito por Deus. A primeira colocação feita no capítulo de número 18, na página de número 25 da Confissão de Fé de Westminster, diz assim: esse aqui é um puxão de orelha para aqueles que dizem, não, mas eu sou cristão. O IBGE é que eu diga, né? Diz assim: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vamente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, eles alegam que são agraciados por Deus, que essa graça também os alcançou, mas em que a vida deles reverbera isso? Como é que Cauã chega para mim aqui e diz, pastor, com a pelota no pé, quem manja sou eu, o endereço dela é a coruja, não tem negócio de meia bola comigo, eu assisto vários podcasts sobre futebol, quem jogou com aquele caba dos dentes para fora, tal de Ronaldinho Gaúcho, tira o chapéu pro cara, meu irmão, diz, moço, você não está entendendo não, ele dizia assim, jogue a bola em mim que eu resolvo, e resolvia mesmo, o jogo podia estar no maior calor, todo mundo fala que ele era, como ele é conhecido, né, assim, de modo como o bruxo, de fazer jogadas assim maravilhosas, não sei se nós teremos mais, e ele segue dizendo assim, estado de salvação e esperança, essa que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar. A palavra andar pode ser substituída por viver, tranquilamente. Andar diante dele em toda boa consciência. Hoje, uma das respostas que eu dei, eu disse assim, querido irmão, o Senhor deixou a sua consciência e a minha, que possamos colocá-la com tranquilidade diante de Deus, porque Ele saberá quem está sinceramente diante dele ou não é? Aí ele segue dizendo assim, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida, eu não gozo plenamente da vida eterna, mas com confiança em Cristo, eu assim o vivo, a vida eterna é essa, certifica-se de se acharem no estado de graça, e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança que jamais envergonhará.
Mateus, no Sermão do Monte, diz sobre, de modo assim, a advertir falsos profetas. Pessoas que se dizem pastores, líderes, cristãos, mas que você notoriamente vê frutos que não reverberam, não comunicam um salvo, alguém que de fato confia em Cristo. Início da minha caminhada cristã, minha esposa ainda muito fraca na fé, caminhando ainda com muita dificuldade, com muitas coisas a serem tratadas, como eu também, eu recebia muitas acusações dela, porque eu era de um jeito que eu mesmo pedia a Deus, me mude, Senhor, pelo amor de Deus. Era de uma ignorância monstro. Estava errado. Eu estava errado. Vocês não têm noção, meus irmãos. Uma brutalidade sem tamanho. Mas tranquilo assim como está a dona Sônia aí. Está vindo uma onda de sangue ali de 1 metro. Deixa eu ir vindo em 2, homem. Não estou nem aí. Era esse tipo de pessoa. Então eu acabava sendo o alimentador daquela situação, pelo comportamento que eu adotava. Eu não tinha credibilidade. A graça que eu dizia desfrutar, eu não manifestava ela. Como eu posso dizer que essa graça que anula o poder do pecado em mim é verdade, se eu vivo com libertinagem, como foi lido o texto? Eu não vivo o padrão idôneo que um crente deve viver. Pastor, mas o senhor sabe que a gente pode... Eu não estou falando de perfeição, meu irmão. Eu não estou falando de perfeição, até mesmo se eu falasse isso, eu seria contra Cristo, porque Ele é o único perfeito. Eu seria contra Ele. Mas eu estou falando da busca, olhando firme para o autor e consumador da fé, esse que nos deu essa graça incalculável. E esse documento que é importante para nós, ele traz a distinção dos que de fato creem dos que dizem e que serão tidos como falsos diante de Deus. E essa graça, ela não é mentirosa, ela não engana. Ontem eu fui a Paulo Afonso resolver os problemas, a revisão tinha que fazer em meu carro, uma série de coisas, e deu meio-dia e nada, e bomba estourando, e haja polícia, bombeiro. Menino, ontem Paulo Afonso estava pegando fogo. Era blitz na cabeça da ponta e nos pés. Blitz, estou dizendo. Você sai na Federal, blitz. Eu digo, pronto, não anda mais não. E uma fila de carro, e eu com muita paciência. E o dono da oficina disse, pastor, a gente vai almoçar ali. Pensei que era em algum restaurante. Era na casa dele. E a esposa dele disse, meu esposo fala muito do senhor. Eu digo, mas ele fala o que de mim? Que queria os clientes tudo que nem o senhor. Pessoa paciente, amorosa, que dirige as palavras com muita mansidão, que se está pronto, ele diz, tudo bem, meu irmão. Se não está pronto, ele diz, amém, logo ficará. A gente tem oportunidades, meu irmão. É muito fácil você dizer que não há, eu não fumo, onde não tem cigarro. Eu não bebo, onde não tem bebida. Eu não me prostituo, e a palavra prostituição deve ser mais ampla do que alguns pensam, aonde não existe essa possibilidade. A liberdade é você tomar a decisão mesmo quando poderia tomar a outra. Isso é liberdade. O que é libertinagem? Dizer que porque essa graça chegou a mim, eu posso viver de qualquer maneira porque eu já estou garantido o bilhete de andar no parque. Aí eu me lembrei do meu neto. Meu neto é demais. Vamos, Davi, tomar sorvete e dar um rolezinho no parque. Eles gostam de atirar naquelas espingardas de pressão e andar nos brinquedos, claro. Aí ele olhou assim, e eu vou andar nesse parque aí? Olha, meu avô, com que é que está escorado os brinquedos? Não foi, ele não foi não ninguém, com as escoras meia feias. Vou não, vou. Não, e tudo torto. Então ele disse, eu não vou, por quê? Porque aquilo não trouxe a ele confiança. Não trouxe confiança. Aí foi pro tiro lá, outro dia a mulher do parque disse que eles não iam mais não, estava proibido os dois. Eles botou furando, mandaram ele escolher. Então, meus irmãos, ele traz aqui, eu vou ler apenas um versículo, lá em 1 João capítulo 2, verso 3, diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. O Evangelho nunca foi apenas a parte ortodoxa, o ensino teórico, claro que ele faz parte,
Como é que eu vou saber como proceder corretamente se eu não aprender isso? Agora, mediante o aprendizado, é necessário que eu assim viva, pratique, que eu exerça isso. Vocês sabem como é o bololô sobre o povoado aqui do Gato, na Bahia? É pesado, a pressão é alta. Oxe, eu não estou saindo de lá direto. O povo passa, ô pastor, pastor, precisa de uma canoa aí, viu? Valeu, meu irmão. Aí os meninos foram fazer a cabeça lá na beira do rio, aí disseram assim, vamos embora. Eu sei lá se esse cara é pastor, esse cara deve ser a polícia, está querendo prender a gente. Nada, rapaz, senta aí. Para mim é só oportunidade de conversar com ele, de contar a vida como é, né? Então eu não sou juiz e também não sou polícia. A pergunta 2, relacionada ainda a isso, diz assim, que essa certeza dessa graça, desse presente, desse favor imerecido, não é uma simples persuasão conjectural e provável. Conjectural é quando o cara diz assim, eu acho, né? Conjectura é isso. Conjectura é quando uma coisa não diz e eu tento dizer o que ela não diz. Quando a Bíblia não diz que você coloca, você está conjecturando, né? Você está conjecturando. E conjecturar não é uma afirmação. Porém, ele está dizendo aqui que essa certeza não é uma conjectura. Ela é sim a verdade, não é? Ele segue ainda falando, fundada não é uma conjectura ou uma provável, né? Possibilidade, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade da promessa de salvação. Em 1 João capítulo 2, verso 25 diz, né, que a promessa é a vida eterna. Então, se você é alvo da promessa de Cristo, você é alvo da vida eterna, ok? Na evidência interior daquelas graças nas quais essas pessoas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, carta de Paulo aos Romanos, sendo este Espírito o penhor da nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Eu me lembro muito bem, né? Antigamente, eu não sei hoje, que é tudo tão diferente, mas antigamente na Caixa Econômica em Juazeiro, nos Correios, né? Correio de Juazeiro, o gerente é um primo meu, Correio de São Raimundo Nonato é outro primo meu, é Dilson e é Dilton de Tola. Tem um bocado de cofres, né? Onde você coloca. E quando você chegava às vezes para buscar um empréstimo em um banco, acho que hoje ainda funciona assim, você tinha que colocar algo no valor ou superior, né, ao valor que eles fossem estipular. Se você pedia 20 mil, eles iam fazer os cálculos dos seus juros tais, iam determinar o valor que você iria pagar e você deixaria aquele produto, aquele item penhorado. Caso não houvesse pagamento, você perderia aquele produto que cobriria o valor que foi tomado. Eu pergunto, o que você daria pela sua salvação para adquirir essa graça? O texto é claro, que diz que isso não compete a você, que você não tem essa competência, mas que o próprio Deus, que foi ofertante e foi oferta, Ele também conduziu o penhor, que é o Espírito Santo. A garantia. Meus irmãos, vocês pararam para ver que da graça você só é beneficiado? Você é herdeiro de algo que você não pelejou. Tu enviou Jesus? Tu cumpriu na cruz? Tu aplica no coração dos homens? Nós só somos beneficiados. Então, quando ele diz aqui que ele é o penhor e o garantidor, ele não apenas faz isso, mas ele também testifica no seu coração essa salvação. É o que sustenta você a não negar o Senhor. É o que sustenta você a perdurar em meio às adversidades.
Eu me lembro da pregação do reverendo Darlan, na RO, e o tema foi: farinha pouco, meu pirão primeiro. Parece até uma bobagem, vai lá para tu ver, pancada nos pastores. Meu irmão, pancada, pancada. Por quê, meus irmãos? Nós, como líderes, nós temos que ser a referência da unidade na igreja. E aí você às vezes encontra, que nem já em ocasiões, não na IPB, em outra igreja, que era uma reunião da federação. Aí um pastor sentava olhando para a direita e o outro para a esquerda. Quem estava do lado estava vendo que os bicos ali não se tocavam. Isso é absurdo. Isso é uma vergonha. E é inadequado e inaceitável diante de Deus o comportamento desse. Se houve alguma situação, que se ajuste e que vocês caminhem. Então, esse Espírito, essa obra, esse presente, é dádiva de Deus na sua vida. O texto, ele traz aqui um texto de apoio que está em Hebreus, no capítulo 6, versos 11 e verso 19, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Quem foi que rasgou o véu da separação? Nós temos uma confiança. Corrigindo. A confiança. Cristo. Ele sabia que você ia pecar. E que você ainda vai. Claro, não deliberadamente. Não escancarada, remassa pecar, estamos juntos. Não. Mas, pela natureza caída, a luta que perdura entre a carne e o pecado, o espírito e a carne militam entre si. Ele sabia disso. Mas mesmo assim, aprove a ele, pela loucura do Evangelho, lhe chamar a salvação por meio dele. Eu não sei dizer os pormenores. Eu não sei dizer quais são, como é que Deus... Eu não sei. Falar qualquer coisa seria abrir a minha boca onde a Bíblia se cala. E aí eu prefiro adotar Deuteronômio 29, 29, né? Onde diz que as coisas reveladas são para o meu conhecimento e o da posteridade, mas as não reveladas são para Deus. E ponto. Eu descanso nele e está tudo certo. O ponto 3 diz assim: esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É como? Vamos conjecturar aqui. Quem é que lembra o dia do seu chamado? Como foi? Como foi? Como foi o dia que Deus lhe chamou? Não lembro não. Lembra? Diego, quer compartilhar? Você estava pensando em Deus profundo naquele dia? Estava? Ouçam aqui o Diego. Beleza? Certo. E aperreava o juiz todo dia. Eu estudava com eles. Aí eu me aperreava o juiz todo dia. Tem que ir lá na igreja, tem que conhecer a igreja, não sei o que. Jesus é maravilhoso. Jesus piano, aquela coisa toda. E ficava aquele negócio. Acontecendo vários fatores ao longo do dia, assim e tal. E ele martelando, né? Essa
essa vida de pecado, de tocar para o mundo, não dá certo, tem que tocar para Jesus, tem que tocar na igreja, agora vou para você. Porque eu era multinacional, eu vivia disso, né, financiando. Aí aconteceu várias coisas no ano, quando chegou no mês de dezembro, passou um dia assim, eu disse, mãe, eu vou lá na igreja, mãe. Eu estou conversando com você, meu filho. Eu vou chorar. Eu disse, não, mãe, eu vou lá, eu vou lá. Mas não se alegre muito não, porque eu só vou visitar. Minha mãe não era o que eu Eu só vou visitar, não vou ficar na igreja, eu vou lá. Então eu fui para lá e aí vi o meu aluno e fizeram aquele negócio, assim, estou vendo 10 jovens do meu lado, lá do negócio. Aí chegou no final do sermão lá, o pastor disse, quem quer entregar sua vida para Jesus lá? E quando eu vi minha mão já estava em cima, eu já estava lá na frente. Quando eles vieram para cá, mas crianças andando sozinhos. Já estava lá. Eu não sei nem explicar como eu fiz aqui. É. Algum de vocês? Eu morrendo de vergonha, velho. Eu lembro, acho que eu estava lá. Algum de vocês foi igual dele? Não, né? Irmã Patrícia, por favor. Minha irmã lá no Tabernáculo Batista, Sim. ela saía da Vila Militar e ia comigo para lá em Paulo Afonso, né? Aí lá na rua Marechal, E a Patrícia Central vai lá. da Tabernáculo Batista. Aí eu vi a igreja pequenininha e tal, não vai não. Aí eu vim morar aqui. Aí entrei em depressão. Do nada, você tem uma angústia, sabe? Aquela tristeza, aquela vontade de morrer, uma coisa bem ruim. Aí eu acordei, estava até chovendo. Aí eu falei assim, vou falar com a irmã Socorro, que ela tem uma loja na minha rua. E ele é pentecostal. Aí eu disse, Socorro, você vai para a igreja quando? Ela disse, eu vou agora, eu vou abrir lá a igreja, eu vou preparar para uma oração, eu vou com você. Eu falei, vamos sim, né? Eu só nós dois conversando, né? Orando. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou, dessa vez agora é Cristo mesmo, eu tenho outro caminho. Aí quando meu marido chegou aqui, eu disse, viu, meu filho, eu vou ser crente. Aí ele disse, oxe, Doida. né? Doida. Mais uma doida. Mas eu vou ser crente. Ele disse, não vou sim. Aí disse, mas não vai para aquela Jatobá não, porque é muito longe. Por que você não fica aqui nessa daqui da presbiteriana? Tem quantos anos? Ixi, então tinha... Isso foi em 97. Era pequenininho. Aí pronto, fui para aqui, foi pastor, aquele companheiro infartou, Robert. Aí começou por aqui, quer estudar, vai lá, pronto. Aí foi batista, O meu foi diferente. Quando eu fui para a igreja naquela ocasião, pela manhã, Kátia olhava para mim e dizia, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, você está diferente, ninguém. Eu lhe conheço, ela conhece mesmo. Kátia me conhece pelo olhar, ela sabe. Ela sabe de verdade. E você quer ver outro? Meu patrão, meu ex-patrão, na verdade nós somos amigos, ele sabe também. Rafael sabe. Pensa que ali me conhece igual um irmão, conhece de verdade. Ele sabe, se eu passei raiva ontem, ele sabe. Eu conheço, Adriano. Você fica logo preto. Então o meu foi diferente. Naquela ocasião, pela manhã, Deus já tinha colocado no meu coração algo que eu nem sabia. Eu sei lá o que era que estava acontecendo. O que eu quero trazer com isso aqui é a forma diferente de Deus chamar a sua atenção, extraordinariamente, mas a permanência sua é pelo meio ordinário. Você não pode colocar a forma com que Deus lhe chamou como um padrão. Ó, dedinho. Não, de maneira nenhuma. Deus, ele é um Deus pessoal. E essa graça, ele dispensa de modo ímpar e pessoal sobre a vida de cada um. E ele ia lá, nem ia. Você nem ia e foi. E eu que fui, nem ia. Foi porque eu não tive força para levantar. Você disse que as pernas foram, as minhas não foram. Foi inexplicável, um monte de vergonha assim. Diego, Deixa eu notar, tinha mais de 400 pessoas. aquele dia, Você não foi na vergonha não, né? A igreja era um espaço enorme, tinha mais de 400 pessoas na igreja esse dia. E eu morro de vergonha. E eu fui lá para frente, ninguém me acompanhou. Eu disse, aí eu fui. Eu sozinho nesse dia. na ocasião, E o povo chorava lá, e eu chorava. Nem sabia que eu estava chorando.
A igreja funcionava em um galpão imenso. Meus irmãos, tinha tanta gente que tinha 2 telão do lado de fora. Vocês estão entendendo? Uma igreja batista, naquela ocasião, liderada pelo pastor Célio. Não, Célio. Isso. E eu não tive forças para me levantar, as pernas só tremendo. Ir lá, eu queria ir, mas eu não estava conseguindo ir. Foi que depois ele parou, agradeceu a Deus pelas vidas que se arrependeram, mas que tinha uma vida de um homem que Deus traria naquele dia, e aquela igreja veria o quanto Deus agiria na vida daquele homem. E aí chamou as mulheres do ciclo de oração que estavam lá por trás, que eu nem sabia que tinha aquelas mulheres lá orando pelo povo, um bocado de mulher, tudo com as roupas tudo igual. E aí disse assim: não se preocupem em trazê-lo não, fiquem tranquilas, só vão. E aí a mulher passou, aí eu incredulamente disse: isso é muito migué, conversa. Quando elas voltaram, aí botou a mão no meu ombro, aí disse: vamos lá. Eu fui arrastado, assim, não arrastado contra a minha vontade, mas porque eu não podia ir, minhas pernas eram só assim, tremendo. E aí ele pediu que eles abrissem espaço para que eu fosse colocado lá em cima. Tragam ele aqui em cima. E aí eu subi e fiquei lá, chorando, virado no trem, cabeça baixa. Ele: levanta a cabeça. Toda essa igreja um dia verá você no meu lugar aqui. E viram mesmo. Eu preguei naquela igreja. Então, assim, eu não posso colocar Deus numa forma, meus irmãos. Eu não posso. Agora, o extraordinário de Deus é confirmado pelo ordinário. Ele pode lhe chamar de qualquer forma. Agora, ele utilizará o meio ordinário para que você permaneça. Porque esse aqui é o caminho. É esse aqui. Foi através da palavra que ele foi me trazendo entendimento, trazendo lucidez às coisas que eu pensava que não era, que era de outro jeito. Foi assim que ele foi trazendo, né? Isso. Isso. Ele vai ser o meio ordinário para você sair da igreja, que foi o meu caso. Sim. Fui chamado para aquela igreja, mas o meio ordinário me fez sair daquela igreja. Porque no caso da igreja era Sim. que estava indo totalmente contrário ao meio. Perfeito. O que diz a Constituição Presbiteriana? No sábado nós vamos sabatinar 2 irmãos em Cristo, para a glória de Deus. Mas eu vou ler a Constituição antes, mostrando os direitos e deveres do crente e como eles devem submeter-se à liderança dessa igreja enquanto eles estiverem alinhados com a Escritura. Somente enquanto isso estiver. Desalinhou da Escritura, você não tem que ter nenhum compromisso. Você que está ouvindo aí, nenhum compromisso. Destoou da Escritura, não procede de Deus, né? Por último, meus irmãos, ele traz aqui, o ponto é extenso, viu? O ponto 4 diz assim: os verdadeiros crentes podem ter, ele diz assim, diversas maneiras, a segurança de sua salvação abalada. O verdadeiro crente pode ter, durante a caminhada, a sua confiança abalada. Pode. Eu vou pregar domingo sobre isso. Nós vamos ter um batismo e eles vão estar iniciando. E o início é como casamento. Se prepare, nego, vai ter. Tem momentos difíceis. A pergunta não é se eles terão. A pergunta é como você agirá ou reagirá diante deles. Essa é a pergunta. Que eles existirão? Oh, nem pense que vai ser pouco. Diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dessas pessoas, né? Caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Pode. Um crente pode cair num deslize desses. Nós temos pastores no nosso presbitério que passaram 1 ano sem congregar. 1 ano. E é conhecido como o Nicodemos do Nordeste. Que Nicodemos também é do Nordeste, né?
Mas justamente uma alusão ao Nicodemos, nosso veterano, né? Porque é complicado debater com ele, difícil, é muito difícil. Tanto faz ser biblicamente como constitucionalmente. Você vai escolher só o campo. É difícil, muito é difícil. Ele segue dizendo assim: cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo que os temem. Mesmo os que os temem. O que é que ele está dizendo aqui? Que pode ser que um crente desvie os pés e que tem consequência. E que essas consequências às vezes são permitidas para que ele, rapaz, porque às vezes a gente pensa assim: não, o irmão caiu, mas eu sou retado. Aí a Bíblia adverte: aos que pensam estar de pé, cuide para que não caia. É assim? Porque ninguém está imune. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Aí ele dá o bálsamo: mas tenha bom ânimo, ou tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso ânimo tem que estar em Deus e não na circunstância. Se for na circunstância, já era. E esse texto da pergunta 4, que é a última, ele coaduna com o que a primeira epístola de João escreve: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Você, por ser um genuíno cristão, você não está isento de cometer pecados ao longo da caminhada, porém, jamais você perdurará em uma prática deliberada de pecado. É impossível que o crente viva assim. Como viverei na prática do pecado, eu que para ele morri? É o que diz a Bíblia. Mas tudo isso só acontece por causa de uma coisa: porque a graça de Deus chegou à sua vida. Se não fosse isso, você ia mergulhar e mergulhar até morrer no pecado. Mas a graça, ela sustenta você. A graça, ela é o certificado conquistado por Cristo, que garante a sua, não apenas a sua ida, mas a sua permanência com Deus. Hoje nós podemos ir a Deus por meio do seu Filho Jesus em oração, mas Cristo é a garantia conquistada, né? Ele conquistou essa graça de nós estarmos com Deus para sempre. Então é uma certeza. Hoje nós concluímos, né, esse aspecto da graça. Falamos sobre o pecado, que era a dívida, falamos sobre a graça, que é o pagamento. No próximo módulo nós falaremos sobre o conquistador dessa graça. Quem é esse Cristo? Como ele fez? Por que ele fez? Como entender a doutrina da união hipostática de Cristo? O que é a união mística? Nós vamos falar um pouco sobre esse panorama. No mais, rogo a Deus as misericórdias sobre nossa vida, que são a causa de não sermos consumidos por orar. E desde já quero passar a palavra ao presbítero Diego. Sim, minha irmã.